Olá pessoal, começando mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou começar a aula do bolo que eu prometi, tô num ambiente mais descontraído porque tá calor, né? Tá calor. A aula da cozinha já está gravada, eu estou editando aqui e eu vou falar pra vocês algumas coisas importantes. Eu coloquei essa aula em 3 vídeos porque eu estou usando várias bases muito utilizadas na cozinha, muito importantes na cozinha. Então eu quero falar bastante sobre cada uma delas, é importante. Depois eu vou criar uma pasta de confeitaria no meu canal. Então você que quer se especializar em confeitaria, você vai ter ali a pastinha, todos separados os vídeos de confeitaria. Por quê? Porque eu já ensinei a fazer o creme anglaise aqui, que é um molho mãe da confeitaria. Hoje eu vou ensinar o pâtissier, que é uma das principais bases da confeitaria. E eu vou falar lá no final da aula um pouco sobre os dois juntos. Mas o que é importante você saber? O creme pâtissier é a base mais importante da confeitaria porque ele deriva outros cremes muito utilizados. Porque você pode aromatizar ele com o que você quiser. Você pode colocar chocolate, você pode colocar gelatina, você pode colocar manteiga, você pode colocar especiarias, você pode colocar suco de frutas, você pode colocar essências. Então ele é muito estável para você alterar ele. Eu vou explicar. Eu vou explicar o porquê que ele é estável. Eu vou explicar a diferença entre um creme de ovos estável e o não estável, porque eu vou explicar como trabalhar com gelatina, porque eu vou colocar gelatina para o meu pâtissier ficar mais estável. Vou colocar gelatina e eu vou finalizar com fouettê. Então, assista a aula até o final, tem muita informação e você vai ter uma gama imensa de cremes para poder utilizar. Então, fica aqui comigo, vamos começar a receita. Ingredientes. O meu pâtissier eu vou fazer de leite ninho. Esse é o único ingrediente que não é padrão, que você pode substituir porque é o ingrediente que eu vou dar sabor no meu creme pâtissier. Eu vou fazer com 1 litro de leite, vai dar bastante, né? Então se você pensa, vai dar mais de 1 quilo de recheio. Então você pode dividir pela metade ou dividir em 4, depende da produção que você quiser. Eu vou usar 1 litro de leite, 16 gemas, 240 gramas de açúcar refinado, 80 gramas de amido de milho, 100 gramas de manteiga sem sal. Primeira coisa, eu vou preparar o slurry. Vou preparar ele e vou deixar reservado. O slurry é o que vai engrossar o meu creme. Então eu vou colocar um pouco de leite junto com o meu amido de milho. Vou dividir o açúcar em 2 partes, metade com o slurry, metade com o leite que vai para o fogo. E a manteiga eu vou colocar no leite também para derreter. No pâtissier tradicional, eu colocaria aqui 2 favas de baunilha. Como o foco do meu bolo é o leite ninho, eu não vou colocar fava de baunilha, porque a fava de baunilha é cara. Só de fava de baunilha que daria R$50, para não ter o foco que ela mereceria, né? Se fosse pagar esse valor num bolo, o foco teria que ser a baunilha. Aí valeria a pena. Como o foco é leite ninho, não vale a pena colocar baunilha, você pode colocar a essência, se você quiser dar mais sabor. Preparando o slurry. Eu vou deixar uma aula aqui em cima que eu explico o que é slurry e quais são os tipos de espessante que a gente usa na cozinha. Não é voltada para confeitaria, é uma aula que eu falo somente sobre espessantes. Agora para o slurry, é só diluir bem o amido, porque ele fica colado no fundo, né? Dilui bem, mexe bem. E aí a gente vai misturar as gemas aqui, sempre peneirar as gemas e nunca passar a colher na peneira, na parte de cima aqui da peneira, para que a película que envolve a gema não caia na produção. Ela é a responsável por aquele cheiro forte de ovo que fica nas sobremesas que vão ovo.
o nosso slurry tá pronto. Vamos deixar ele do ladinho da panela. E o leite ninho aqui também fica ali do lado da panela, porque eu vou finalizar com ele. Assim que o leite ferver, você vai abaixar o fogo. Pode até desligar nesse primeiro momento, se você quiser. A gente vai fazer a temperagem, que é uma técnica que também está lá na minha aula de espessante, que é adicionar um espessante delicado num líquido fervendo. Se eu adicionar direto, eu vou ter ovo mexido no meu creme, porque o ovo vai talhar imediatamente quando ele entrar em contato com o líquido. Então eu faço a temperagem, que eu vou aquecer o meu espessante devagar primeiro e depois eu adiciono ele no líquido fervendo. Isso vai fazer com que o espessante aqueça devagar e não talhe. Quando o amido espessar, a gente já vai adicionar o leite ninho. Tentando não fazer caquinha aqui, né? O amido de milho cozinha muito rápido. Eu vou deixar ele cozinhando uns minutinhos aqui. Você pode deixar cozinhando mais se você quiser um pâtisserie um pouco mais espesso. Mas eu vou usar gelatina, então não preciso deixar ele tão mais grosso. Eu vou tirar um pouquinho antes. Para esfriar o nosso creme, a gente vai abrir ele numa forma. Assim como o risoto, assim como outros vídeos eu já postei aqui, eu já mostrei isso. Sempre que a gente quer esfriar um ingrediente rápido, a gente abre ele em alguma superfície mais larga, porque aí você distribui o líquido, o creme, você distribui a produção e isso faz com que ele esfrie bem mais rápido. Na panela, a produção fica toda concentrada ali, a temperatura cai muito devagar. Gelatina. O que é gelatina? Gelatina é um produto gelificante, um dos mais utilizados no mercado, e o que é importante você saber, ele é de origem animal. Então, jamais usar em pratos para vegetarianos. Normalmente é extraída da pele dos suínos, mas ela pode ser de ossos, tecidos conjuntivo, todos esses tecidos que são ricos em colágeno. Então, isso é muito importante que você saiba. Ela não é vegetariana. Passo a passo. Você sempre vai hidratar a gelatina em água fria. Se for folha, você simplesmente mergulha folha por folha em uma travessinha com água. Não precisa se preocupar com a quantidade de água, porque a folha vai absorver só a quantidade que ela precisa. Se for em pó, você tem que controlar com quanto de água você vai hidratar a sua gelatina em pó. Cada grama de gelatina em pó precisa de 5 gramas de água para hidratar. Eu falo gramas porque ml e gramas pra gente é a mesma coisa, é tudo na balança, então whatever. Então, no caso, eu aqui tô usando 32 gramas de gelatina, eu vou colocar 190 ml de água para hidratar. Se você vai usar 15 gramas de gelatina, você vai precisar de 75 ml de água para hidratar. E aí, depois que eu hidratei, eu vou fundir a gelatina para depois adicionar na nossa preparação. Pronto, eu vou adicionar a gelatina agora, eu fundi ela no micro-ondas, agora eu vou adicionar no pâtisserie. Eu já esfriei, né, o meu creme lá na travessa, então ele tá bem morninho. Eu já não queimo a minha mão com o creme. E aí eu posso adicionar a gelatina. Por que isso? Se eu adiciono a gelatina aqui com creme muito quente, eu mato a gelatina. E se o creme estiver frio? Se o creme estiver frio, assim que eu adicionar a gelatina vai gelificar e não vai ter tempo de se misturar o creme. Então vai ficar um monte de grumos de gelatina no seu creme. Beleza? Isso faz completa diferença. O creme tem que estar morninho. Ali tá o creme de leite que eu vou bater para fazer um creme fouetté e adicionar no pâtisserie. Mas o creme precisa estar gelado
E o meu pâtisserie também precisa estar frio, porque senão eu destruo o fouetté. Então eu vou levar, agora eu vou colocar o filme aqui no creme pâtisserie, vou levar à geladeira e eu vou finalizar esse creme amanhã. Vou colocar ambos na geladeira e vou finalizar amanhã. É assim que se coloca o filme, tá? Quando eu coloquei na forma eu não mostrei, acabei cortando a gravação, mas é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui agora. Encostar o filme no creme, para que não crie a película aqui em cima. Pronto, amanhã já chegou. Aqui é muito rápido. O que eu preciso te falar? São coisas simples. A primeira coisa que eu fiz foi bater o creme de leite para formar meu creme fouetté. E em seguida, logo em seguida, eu bati o creme pâtisserie. Porque o creme pâtisserie, sempre, antes de utilizar, eu vou bater. Porque eu coloco na geladeira para esfriar e ele vira uma geleia. Ele fica mais duro. E aí eu preciso bater na batedeira para deixar ele cremoso novamente antes de colocar no saco de confeitar. Então eu bati o creme fouetté, que tá aqui do ladinho branquinho. Agora eu tô batendo o pâtisserie e aí eu vou misturar o creme fouetté no meu pâtisserie. Pronto, assim que ele ficou cremoso, eu posso adicionar o creme fouetté. Eu vou misturando de pouco em pouco, porque se eu colocar todo o creme fouetté direto aqui no meu pâtisserie, eu vou ter que misturar muito de uma vez e aí eu vou perder muito ar. Então eu coloco um pouquinho, misturo. Eu já vou deixar um pouco mais leve, aí eu misturo mais um pouco, aí eu mexo, vai ficar um pouco mais leve, aí eu perco menos ar. E aí o creme légère tá pronto para confeitar. A gente vai reservar ele aqui. Eu vou pegar o bolo e vou confeitar, mas isso daqui uma semana. Na próxima aula eu vou te ensinar a fazer uma compota de morango e a pâte biscuit genoise, que é uma massa branca para bolo sem fermento, sem adição de fermento ou de agente de crescimento químico. O nosso agente de crescimento, que é o que vai fazer o nosso bolo crescer, vai ser mecânico, que vai ser os ovos mais uma vez. Por que o pâtisserie é estável? O pâtisserie é estável com a adição de amido de milho. O amido, ele é um espessante, eu já dei uma aula aqui de espessante, como os espessantes funcionam. Se você assistir a aula do creme anglaise e você assistir a aula de espessantes, você vai entender a relação entre eles. Com amido de milho, ele vai proteger a proteína do ovo e não vai deixar que essa proteína expulse o líquido que tem dentro dela, porque ela se contrai durante o aquecimento e ela se contrai tanto que ela expulsa o líquido que ela tá ali segurando, por isso que um molho talha. O amido de milho, ele envolve as proteínas e não deixa que essas proteínas expulsem o líquido. Então, o amido de milho é um estabilizante de ovos. Isso é bom deixar aí na sua cabeça. Pessoal, espero que vocês estejam aproveitando o conteúdo que eu tô colocando aqui pra vocês nesse canal. Vai vir muito mais coisa pela frente. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, me ajuda a continuar essa missão. Muito obrigada, eu te vejo na semana que vem aqui no mesmo canal, aqui na mesma cozinha. Tchau, tchau!